Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. Combate é um programa da Confederação Nacional de Serviços e o nosso lema, como você já conhece, é menos impostos e mais empregos. Sobre esse assunto, que é sempre momentâneo, a gente convidou hoje o Roberto Janete da Fonseca, que é presidente da Caduna Consultoria, mas não é só isso, né? O Janete é um empresário, é um consultor, é um batalhador para trazer novas ideias, sempre atuando como uma das linhas de frente para algumas coisas novas na área de economia, principalmente no desenvolvimento do país. Obrigado. Obrigado por estar conosco e dá o prazer de estar aqui hoje, Janete. Muito obrigado, Para Leite. nós é honroso a sua presença aqui. Como sempre, a primeira pergunta eu passo para o Roberto, que é o nosso entrevistador. Dr. Roberto Janete, eu lhe conheço muito desde o século passado e atuamos em algumas coisas em conjunto, numa época diferente da que nós estamos vivendo hoje. Hoje o Brasil vive um desafio em todos os setores, né? Setor econômico, político, moral, um desafio para tudo quanto é lado. E na época em que a gente se encontrava muito no século passado, eu via muitas lideranças empresariais atuando, influenciando, mostrando para os governos e para o povo em geral as necessidades que o Brasil tinha. Eu lhe pergunto hoje, Roberto, como é que estão as lideranças empresariais dos diversos setores e principalmente da indústria, onde você participa da Fiesp e associações muito importantes. Como é que você enxerga as lideranças empresariais nos dias de hoje? Bom, Roberto, você tocou num tema muito sensível e delicado. De fato, nós estamos vivendo no Brasil uma crise de liderança, não só do setor público, da liderança política, onde a gente vê uma conjuntura complicada, com uma aversão aos políticos, né, que a população passou a ter a partir de todos os escândalos, todos os casos que aconteceram. Mas também no setor privado nós temos uma crise de liderança. São poucos, ou até diria que as principais instituições hoje carecem de boas lideranças. CNI, Fiesp, AIB e tantas outras lideranças que nós tivemos no passado, não tem se fazido ouvir e não tem se fazido representar de uma forma tão importante, tão necessária como representantes da sociedade civil, e especialmente da indústria, que é a que vive a maior crise, é o setor industrial, e acho que falta interlocutor qualificado. Os nossos atuais representantes, ou por estarem participando de vida política, querendo ser candidato para cá, para lá, ou por estarem muitas vezes omissos em relação a críticas ao governo naquilo que faz errado, ou elogio quando faz certo, na verdade há uma certa ausência de liderança. E isso nos preocupa, porque a sociedade civil precisa ter bons representantes, precisa se fazer representar, precisa influenciar a opinião pública, precisa influenciar as políticas públicas do governo, precisa ser parceiro nas políticas públicas, ajudar a implementar. E realmente eu não vou ficar fazendo comparação de nomes, mas nomes do passado que eram pessoas ilustres, com autoridade moral reconhecidas, hoje não tem pessoas do mesmo calibre. Então, nós precisamos também reconstruir boas lideranças do setor privado brasileiro para que a gente se faça ouvir e tenha uma participação mais efetiva nas decisões do país. Agora, um instantinho, complementando a sua pergunta, Roberto, desculpe. Dentro dessa tua visão, foi anunciado agora o desastre econômico que o país está passando, com o PIB acelerado, negativo, com a economia, foi as piores economias
situação econômica do país ao longo de toda a existência, pelo menos recente. Você atribui isso só ao aspecto de má gestão por parte do governo ou também a parte de falta, exatamente como nós estamos falando, de falta de liderança, na discussão de propostas efetivamente que pudessem trazer benfeitoria para a economia brasileira? Eu acho que o erro fundamental foi um erro de política econômica no governo Dilma. Isso está claro, acho que nenhum de nós discorda. Mas se isso aconteceu, aconteceu também sobre a nossa vista, a nossa presença, quando não, às vezes até o nosso apoio. Estou falando como conjunto. E eu vi muitas vezes, com relutância, as nossas instituições empresariais apoiando medidas que nós sabíamos que estavam erradas, que eram medidas que iriam ter consequências graves e apoiando os governantes que as adotaram. Cada um pode votar em quem quiser, mas eu acho que entidade empresarial não tem que ter partido político e nem tem que ter postura de apoio político, partido A ou partido B. Tem que apoiar as medidas, tem que ver o conteúdo. Isto é bom para o Brasil, isto é bom para a indústria, isto é bom para a agricultura, isto é bom para o serviço. Aí que nós tínhamos que qualificar realmente a participação das entidades empresariais. E não por serem, como se fala, chapa branca, que simplesmente bate palma para agradar o governante de plantão, ou entrar na vida política e queimar pontes com outros interlocutores. Isso é um erro que devia ser realmente impedido. Acho gravíssimo quando isso acontece, e infelizmente tem acontecido com frequência, e isso é que está causando também, portanto, a nossa cumplicidade na crise brasileira. Eu não diria que podemos culpar só o governo. O setor privado também tem sua parcela de responsabilidade nisso. Inclusive, o governo Dilma, ele seguiu muito uma orientação da Fiesp, né? A Fiesp achava as coisas que a Dilma fez, né? Não foi uma coisa feita contra a vontade dos industriais, né? Mais ou menos. Eu fui diretor da Fiesp de 2004 a 2013 e saí voluntariamente, depois de 9 anos no exercício do cargo de diretor da área internacional, porque não concordava com o que estava ocorrendo dentro da Fiesp, deixei isso público, transparente, claro, saí discordando da presidência do Paulo Scaff e também discordava da postura que tinha de apoio ao governo Dilma, quando a gente já percebia que aquilo estava na véspera do desastre e tinha que ser adotada uma outra postura. E porque havia a candidatura do Paulo Scaff ao governo do Estado de São Paulo pelo PMDB que apoiava a Dilma, então a Fiesp não podia criticar o governo Dilma. Pondo pingo nas letras, essa que era a situação. Vinculou o aspecto empresarial com o aspecto político e não dá certo, como você falou. Não dá certo. Nunca deu certo isso. Então, isso aí vira clientelismo. É clientelismo. Não é um processo normal. O pelego, como costumam dizer, né? É o contrário. O pelego empresarial. Exatamente. Que vai, bate palma, quer agradar tal, e não critica naquilo que é importante. Na hora que você tem uma crise, as indústrias com capacidade ociosa, um alto nível de desemprego, cadê a voz da indústria reclamando? Pois é uma coisa que nós estamos criticando. A indústria está nessa situação. Você não acha que exatamente faltou um pouco de iniciativa do próprio industrial tentar resolver com novas ideias, com inovações, com um processo inovador, etc., ou simplesmente o que aconteceu com a indústria que hoje está nessa situação? Bom, primeiro, como falamos, ela está mal representada. Portanto, está omissa, está em silêncio, quando deveria estar absolutamente atuante, fazendo propostas, não só críticas pela crítica, mas críticas construtivas. Como é que nós podemos resolver? Onde que está pegando? Qual é a variável, qual é a situação que nós podemos melhorar na relação com juro, câmbio, BNDES, financiamento, exportação, tarifas, negociações internacionais, tantos temas que nós deveríamos estar trabalhando, negociando, influenciando.
inovação e tecnologia. E cadê a indústria? Eu pergunto. Quer dizer, cadê os representantes da CNI, da Fiesp e de outras? Não vou colocar só essas duas. Nós não temos hoje interlocutores qualificados fazendo as propostas que deveríamos estar fazendo, infelizmente. Esse aspecto, lógico, precisa ser tomado medidas importantes, e se você saiu criticando a administração, provavelmente você vai fazer alguma coisa para a próxima eleição, para os próximos movimentos, né? Bom, as associações de classe, no nível setorial, elas evidentemente não estão paradas, elas estão se organizando, estão se reorganizando. E provavelmente vai acontecer algum movimento de recomposição dessas lideranças em algum momento. Tem grandes associações, instituições setoriais que representam parcelas importantes da indústria brasileira. Eu acho que cabe a eles definir como que poderia ser reorganizada a liderança industrial para que em breve a gente possa ter de volta uma interlocução qualificada. Aí sim eu acho que nós poderíamos falar num processo sucessório na Fiesp. Agora, com relação a essas mudanças, exatamente na parte empresarial de lideranças, mas nós temos agora um aspecto bem prático que o governo acabou de anunciar, que quer implantar, através de medida provisória, uma mudança no PIS, principalmente no PIS e depois no COFINS. Tirar a cumulatividade do setor e praticamente transformar tudo em não cumulativo, o PIS. Como é que você vê essa situação? Porque nós, da nossa área de serviço, achamos isso grave. Porque qualquer mudança que houver, vai ter aumento de carga tributária sobre o setor de serviço. A gente tem conversado muito com a Receita, com os órgãos do governo, há muitos anos, e fazendo propostas com relação a isso, mas quando se chega à definição do que tem que ser feito, e nós pedimos qual é a alíquota que você vai colocar, evidentemente isso fica fechado a 7 chaves. Para o final, né? Para o final, para dizer, não, depois nós vamos ver, nós estamos avaliando. Você vai descobrir só no Diário Oficial do dia que for anunciada a medida provisória e o percentual que você vai ter que pagar a mais, né? Porque nós do setor de serviço não temos uma cadeia longa e a gente não tem o que descontar, não vai se beneficiar. O nosso maior custo é a mão de obra, né? Praticamente. Tem casos que até 80% do custo é mão de obra, né? Então, como é que nós vamos compensar? A gente tem uma proposta sistêmica, quer dizer, você pode fazer isso desde que você diminui a carga tributária sobre folha de pagamento. É uma proposta sobre contribuição financeira para substituir, o imposto de contribuição financeira para substituir o INSS sobre folha de pagamento. Inclusive o próprio deputado Raul está fazendo essa proposta que a gente tem defendido. Como é que você vê agora essa solução momentânea que o governo está tentando falar e implantar para resolver um problema momentâneo que é a arrecadação de impostos, aumento de arrecadação de impostos? Eu acho que essa mudança tributária que vai ter agora não chega a ser uma reforma tributária, é uma alteração de um imposto, que é o PIS/COFINS. Ela é muito séria, Luiz, porque ela afeta de forma distinta diversos setores da economia. No caso do serviço, eu compreendo muito bem a tua preocupação e ela é legítima, porque quando você passa te acaba com o cumulativo para o não cumulativo, você vai aumentar de 3,6, em princípio, se fosse hoje, para 9, ou 7,6 ou 9,25, se inclui os dois. E você não tem saída, forma de compensar 100% desses créditos, ou quase nada. Então, a primeira pergunta, quer dizer, você vai ter então um processo de acúmulo de créditos na ponta do serviço, que vão crescer no custo, no preço para o consumidor. Então, você tem um aspecto inflacionário e de difícil gestão, porque vai complicar essa gestão de créditos acumulados, e nenhuma garantia de ressarcimento. Porque esse crédito, em princípio, deveria ter uma garantia de liquidez absoluta. E a gente vê o que tem hoje, especialmente num setor que eu trabalho muito, que é a exportação.
O que eu mais escuto falar das empresas exportadoras é quanto de crédito acumulado que eles têm para receber e não conseguem receber. É uma luta, é uma tortura você conseguir receber seus créditos acumulados. E aí, então, é uma coisa que realmente traz atenção, que essa situação hoje para o setor de serviço vai ficar grave. E vai ter reflexo para a indústria, porque se o setor de serviço aumenta, e hoje Claro. a indústria depende muito da área de serviço, nós vamos transferir isso Tudo para que vai vocês. ser transferido no preço, a limpeza, o transporte, Vai transferir para a indústria. todos os serviços jurídicos, serviços profissionais Propaganda, de maneira profissionais. geral, tudo vai ser acrescido desse imposto. Então, o setor de serviços é 70% do PIB, é majoritariamente o setor que tem maior emprego de mão de obra. E daí, portanto, talvez a desoneração da mão de obra fosse uma forma de neutralizar o efeito arrecadatório. Mas a gente sabe também que a intenção do governo, aparentemente, não é essa, é aumentar a carga fiscal de uma maneira disfarçada. Nós já vimos esse filme, seria ingênuos a essa altura da vida chegar aqui e dizer, não, eles vão fazer a neutralidade. Não é isso que está sendo pretendido por eles, com certeza. O que nós temos é que nos defender. Por isso que o nome do programa Combate é muito bom, porque exatamente nós temos que combater também o aumento da tributação, porque no momento em que o Brasil está vivendo uma situação, de um lado a crise fiscal, mas de outro lado também uma recessão econômica gravíssima, as empresas estão em situação de baixa liquidez, um desemprego elevado, como é que vai aumentar a carga tributária em cima dessas empresas? Como é que você vai aumentar os preços em cima da população que está com a renda menor do que era em 2010? Então, são perguntas difíceis de responder, senão impossíveis. Então, eu acho que não é uma boa ideia quando o ministro Meirelles fala que talvez tenhamos que aumentar a carga de imposto. Ele já está anunciando o que quer. E eu acho que é uma quebra de contrato, porque a sociedade estabeleceu de uma forma implícita, isso não está escrito em lugar nenhum, que nós íamos fazer o ajuste fiscal sem aumento de carga tributária. Por processos de redução de custo, tem tanta despesa desnecessária, tanto desperdício, para não falar das contas de previdência e de juro. E melhoria, inclusive, da absurdas máquina no Brasil. administrativa vai diminuir seus custos. né? Claro. Então, pensar novamente em aumentar a carga tributária para resolver o problema de ajuste fiscal é uma péssima ideia. E nós devemos rejeitá-la e usar do Congresso para fazer as alterações que forem necessárias na medida provisória que aparentemente vem, porque senão nós vamos de novo estar engolindo uma pílula amarga de aumento de carga tributária e o setor de serviços talvez vai ser o mais afetado de Eu todos. vejo não só aumento, Janete, principalmente que não é uma solução sistêmica, uma solução momentânea para resolver um problema momentâneo que é o do ajuste fiscal. Não é com isso que a gente vai resolver. Eu acho que o governo teria que ter a coragem suficiente para colocar, pelo menos na mesa, uma reformulação do sistema tributário básica, mas objetivamente que pudesse, pelo menos, agregar alguns impostos, algumas coisas que pudesse resolver. Pode ser que não resolver tudo, mas pelo menos uns 50% daquilo que existe de possibilidade a gente pudesse fazer isso agora. Eu acho que o governo teria. Você não acha que ele não teria capacidade de honrar com esse e de fazer alguma coisa nesse sentido hoje, mais assim objetiva e não simplesmente para resolver um problema momentâneo? Eu acho, Luiz, que nós tínhamos que fazer uma reforma estrutural muito mais abrangente no Brasil, num encontro de contas entre o governo e a sociedade, porque há passivos e ativos dos dois lados, e isso daria não só um maior equilíbrio na relação Estado-contribuinte, mas também no próprio pacto federativo, porque a gente vê hoje um governo federal que arrecada quase 70% dos impostos, os estados com 20 e pouco e os municípios quase nada, 6, 7%, e isso cria também, do lado do serviço público, um serviço público de baixa qualidade, que a população reclama, pago tanto imposto e recebo, não tenho segurança, não tenho educação, não tenho saúde. Tem razão, há que reclamar. Por isso que há um sentimento quase que de revolta, de indignação hoje do cidadão, porque nós temos uma altíssima carga tributária e um setor público ineficiente, corrupto, em grande parte, que tem feito, enfim, um trabalho que a sociedade simplesmente não sabe
Uma outra coisa. nem qualificar. Houve também agora um anúncio de um programa de investimento de 40 e tantos bilhões na área de infraestrutura, etc., que o governo está querendo implementar para aumentar a quantidade de empregos e a quantidade de injetar dinheiro na economia. Você não acha que não é só isso que precisa o governo fazer? É ver a estrutura, quais são os setores que poderiam aumentar o emprego e a produtividade, a melhoria. Eu não sinto por parte do governo, ou pelo menos de alguém que possa dizer, olha, vamos por esse lado aplicar recursos nesse setor, que é um setor que possa trazer mais emprego, e vamos fazer um projeto de desenvolvimento, por exemplo, na área de turismo, dizendo como é uma coisa que são 35 anos que nós temos 5, 6 milhões de pessoas que vêm no Brasil e não muda. E nós temos um país imenso que podia atrair pelo menos milhões de pessoas, pelo menos mais uns 20 milhões de pessoas aqui. E não tem um projeto para esse tipo de atuação. Você não acha que está faltando alguns projetos para implementar isso? Aí nós temos dois problemas. Primeiro, que eu acho que está se dando um enfoque atual muito e que não está errado no princípio, mas só que não pode ser exclusivo, na questão macroeconômica. Então nós temos algumas reformas importantes sendo encaminhadas, esse é o lado positivo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que é muito importante também, mas faltam medidas de curto prazo. O que eu me pergunto, o que está sendo feito pelo governo atual, e que esse governo que a gente assistiu entrar depois do desastre do governo Dilma, o governo Temer, o que está sendo feito para reduzir imediatamente o desemprego? Porque cada dia que passa para a pessoa desempregada é uma agonia. Ele está tirando os filhos da escola, ele está com prestação em aluguel atrasado, ele está tendo que reduzir o consumo de forma drástica e tem consequências na vida pessoal, das famílias, das pessoas. Parece que lá em Brasília isso não chega ao ouvido de ninguém. O Banco Central, o Ministério da Fazenda não estão nem aí. E cadê as políticas microeconômicas, que é o que você reclama, que poderiam estar gerando esses empregos? Exatamente. Então, a exportação, o turismo, a construção civil poderiam estar sendo ativadas de forma imediata, como fez os Estados Unidos na época do New Deal. O presidente Franklin Roosevelt colocou um programa robusto de construção, de recuperação da economia. Nós tínhamos que ter algo parecido, assim, um New Deal brasileiro, porque nós estamos numa recessão desse tipo. Essa recessão não é brincadeira, não. Ela é uma espiral recessiva, como nós economistas gostamos de chamar, de altíssimo grau. Nós chegamos a perder 8% do PIB em 2 anos, 10% da renda média per capita. Isso não aconteceu nunca na história, como o Lula gosta de falar. Então, eles conseguiram esse feito. Agora, como é que nós saímos disso? Então, estão faltando as políticas microeconômicas. E aí é um problema também de equipe. Na hora que você tem uma equipe que é predominantemente de políticos e não de técnicos, nada contra o político. O político tem que fazer política, mas chega na hora da técnica, você tem que ter gente que é do ramo. Na exportação tem que ter gente que é do ramo. No turismo tem que ter gente que é do ramo. Na agricultura tem que ter gente que é do ramo. Será que essas pessoas que estão lá são pessoas que têm a capacidade de reverter esse quadro? Eu tenho minhas dúvidas. Alguns sim, outros não. Não vou até dizer que tem gente boa também. Quer dizer, falta um pouco de planejamento. Mas está faltando motivação nessa equipe para fazer acabar esse quadro gravíssimo de desemprego que nós temos hoje no país. Esses 12 milhões de desempregados não deviam sair da nossa cabeça cada dia, porque nós temos que acabar com o desemprego no Brasil. É a única forma de recuperar o consumo, de recuperar o crescimento econômico e recuperar a renda. E recuperar a dignidade. E dignidade. Nós vamos continuar aprofundando a recessão se nós não resolvermos o problema de desemprego. Na hora que eu vejo o ministro Meirelles dizer não, que agora vai subir, faz assim com a mão, eu não acredito enquanto a curva de desemprego não mudar, porque o consumo das famílias continua caindo. Eu não vejo como que nós saímos dessa recessão se não fizer um programa de emprego
intensivo, robusto, seguro nos próximos meses. E com o quadro que nós temos hoje, isso não está acontecendo. Isso a gente tem, eu pelo menos que eu participo um pouco lá do FAT, do FGTS lá em Brasília, eu tenho ressaltado esse aspecto que a gente deveria implementar algumas políticas mais incisivas nesse processo e pudesse, com esses recursos que ainda existem, pudesse ser implementadas, especialmente nessas áreas de turismo, de serviços, enfim, que empregam muita mão de obra. Estamos falando de saneamento básico. Saneamento. Esse é uma área que eu tenho lutado muito para que se invista cada vez mais nesse processo, porque essa é uma área que pode trazer imediatamente um processo de empregabilidade urgente, né? Fazendo com planos que pudessem trazer isso. Mas eu concordo com você, está faltando um pouco de equipe. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que esse tema de fazermos um pacto do governo com a sociedade e acharmos um novo caminho, eu acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Nós precisamos voltar para uma entrevista para a gente falar sobre esse assunto. Hoje, eu quero agradecer sua presença, agradecer você, Luiz, e agradecer você, telespectador. Nós estamos encerrando o nosso programa e estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Muito obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.